tarde, gente. Saudações astrais a todos e todas que forem chegando por aqui. Com muito prazer voltando para mais uma série da nossa live, das nossas lives, né, astrológicas, para falar de astrologia, de mapa astral. E hoje, né, uma celebração muito interessante, muito oportuna, que é o Ano Novo Astrológico. Né? Achei interessante a gente trazer isso para o nosso debate, para o nosso diálogo, para que a gente possa aproveitar justamente essas influências arianas que estão chegando e com isso, claro, a gente poder olhar para o oposto complementar que é Libra. Por isso sugeri, né, que hoje a nossa conversa fosse nos levar para essas direções. Olá, Roger! Seja bem-vindo, Roger, sempre aqui juntinho. Muito obrigada pelo apoio, pela parceria. Também agradeço ao programa Nostalgia, que também ajuda a divulgar as nossas lives, né, todo domingo. E lá na rede deles, se puderem, deem uma olhadinha no canal dos guris, que tem uma programação super bacana na rádio que só toca sucessos até 1999, super nostalgia. Seu baú da astrologia, é verdade. Então, gente, espero que estejam todos e todes bem em casa, se possível, quem pode estar em casa. Então, só para dar uma relembrada, né, da proposta do canal, toda semana. Oi, Letícia, seja muito bem-vinda. Nossa amiga pisciana também chegando aqui, que bom, muito contente de te ver aqui, né? Então, muito legal sempre receber os amigos, as amigas queridas da nossa vida. Então, para quem ainda não conhece o canal, mesmo para quem já conhece, né, para dar aquela fortalecida, né, do propósito, do porquê estamos aqui, é falar sobre espiritualidade, sobre doutrina também espírita, né? Já houve uma live aqui dedicada a isso e vai continuar tendo. A gente só fez uma pausa para entrar nesses assuntos astrológicos que também me chamam. Então, falar sobre espiritismo, sobre processo de desenvolvimento mediúnico, sobre espiritualidade, que vai além também propriamente de uma doutrina, né, para que a gente possa se conectar com aquilo que faz sentido para a gente. E no meu percurso, né, no meu caminho, a astrologia sempre esteve muito presente desde criança. Então, por isso, essa vontade de compartilhar, de trocar leituras a respeito do meu mapa astral com quem se interessa também, para a gente aprender um pouquinho mais juntos, né? Esse é sempre o propósito, né? De estabelecer essa ponte entre nós. Para quem não sabe e for chegando também, já existem outros vídeos, né, de outras lives falando de outras posições específicas do mapa. Então, Aquário, Peixes, Sagitário e Escorpião já estão disponíveis no canal, quem quiser. Tem uma introdução também explicando, né, quem sou eu, de que lugar eu falo, quem não me conhece. Então, se puder, se tiverem tempo, interesse, deem uma olhadinha lá, porque isso também fortalece os nossos vínculos aqui. E hoje, especificamente... Oi, tia querida! Que bom que tu veio, Laine. Muito obrigada. Então, hoje, o nosso foco aqui é continuar falando sobre um signo, posições específicas ligadas a esse signo, claro, no meu mapa. Mas lembrando, eu sempre faço essa ressalva, né, gente? Hoje a gente tá aqui para falar de Áries. Lembrando que mesmo que vocês que estão aqui, quem está já e vai chegar ainda, não seja do signo de Áries, né? Não seja o signo solar de vocês. Áries aparece em alguma região, em algum ponto, alguma posição do mapa de vocês. Não sei quem já teve a oportunidade de fazer aqui. Qualquer coisa me contem se já fizeram, mas deem uma olhadinha no mapa de vocês e vejam onde aparece Áries, né? E independente também, caso não apareça, né, esse signo, todos temos uma casa 1 no nosso mapa. E ela está associada a muitas reflexões, assuntos, esferas, né? Casa 1 está ligada a uma esfera da nossa vida muito importante e é sobre ela que nós vamos falar aqui.
E aí existe algum signo que está lá nessa casa 1. Então, de alguma forma, essa energia ariana vai estar sempre presente. Então, cuidem, à medida que a gente for conversando, onde é que vocês vão se identificando, tá? Porque às vezes a diferença está só na nossa posição, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também é entender não a astrologia aqui, né, o objetivo não é de um ponto de vista mais teórico, e sim como uma maneira de a gente acessar a astrologia num campo de autoconhecimento, né, para que sirva para a gente se olhar melhor, se perceber melhor dentro das nossas dos nossos impulsos, das nossas potências e das nossas dificuldades. Por isso luz e sombra, né? Eu sempre menciono aqui a Cláudia Lisboa, a grande mestra Cláudia Lisboa, que reverbera essa filosofia de luz e sombra, né? Esses eixos todos que vão acompanhando aí, que são importantes a gente trazer a consciência para identificar justamente as fragilidades e as potências que a gente tem. Então não ver os signos, né? Por exemplo, então se eu sou aquariana, aquilo que eu sempre digo, né? Quem já está participando já tem ouvido bastante isso, mas acho importante reforçar, né? Que não se trata de eu sou aquariana, eu vou nascer assim, morrer assim e de uma forma determinista, né? Porque nós temos nosso livre-arbítrio e podemos, né, interagir com isso sempre é tempo de a gente se melhorar. Oi Clair, oi Gilmar, que feliz que eu estou de ver vocês aqui, que bom que vocês chegaram, muito feliz mesmo. Então é sempre tempo da gente melhorar e também não ver as características de um signo, né, e o nosso signo de uma forma dicotômica, né, então ou nós somos X ou somos Y, né? Não, nós somos muitas coisas, muitas características e tá tudo ali misturado e a gente precisa justamente olhar para isso, para colocar um pouquinho os pingos nos is, como a gente diz, né? Que bom, Clair. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre esse eixo Áries-Libra, associando também com esse momento, né, do ano novo astrológico. Já vou chegar aí, já vamos conversar sobre isso, mas na questão dos eixos, né, eixo Áries-Libra, a gente poder falar sobre essas luzes e sombras do signo de Áries e poder perceber justamente a potência que existe nessa energia ariana, né, mas entender também do outro, né, aquilo que a Cláudia Lisboa explica, né, que justamente a gente às vezes encara que é o defeito, né, é o ponto negativo, né, de um signo. Na verdade não é isso, é só a falta do signo oposto, complementar, aquilo que a gente precisa desenvolver melhor para a gente buscar esse equilíbrio. Então é falar um pouquinho sobre isso, mas sobretudo trazer experiências, exemplos de vida, impressões, reflexões que eu tenho pra gente compartilhar, pra gente ver o que disso tudo realmente aparece aí na minha vida, como é que a gente consegue associar, né, esse conhecimento que pode estar num plano mais teórico, como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a gente entender melhor como é que isso funciona na nossa vida e nas nossas relações. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, bem-vindes. Então hoje eu queria começar falando que eu acho que é uma boa introdução, achei que era super oportuno, como eu já vinha falando aqui no início, logo que eu cheguei. Astronomicamente, astrologicamente falando, né, hoje, neste ano, né, o Sol ingressou em Áries justamente hoje, mais precisamente às 6h39 da manhã. Para astrologia, o nosso 31 de dezembro lá, aquela virada, né, 31 de dezembro, 1º de janeiro, a gente se localiza social, culturalmente, né, como participantes aí de uma celebração que é o Ano Novo, né, a chegada de um novo ano. Só que para astrologia, desse ponto de vista, né, essa data ela não é representativa. A data que é representativa é justamente quando o Sol entra no signo de Áries. E Áries é o primeiro signo do zodíaco.
não por acaso, né? Então é quando há o nosso chamado equinócio, né? O equinócio de março, que vai justamente demarcar o início de uma estação, por exemplo, né? Que nós aqui no sul, a chegada do outono, e norte, a chegada da primavera, por exemplo, né? Então marca esse início. Então, para astrologia, oi Andréia, que legal que tu tá aqui, muito feliz de te ver. Então, para nós aqui, astrologicamente falando, a data do ano novo, né, o nosso Réveillon estaria começando, estaria não, já começou hoje, no dia 20 de março, né? Então, achei que seria super oportuno a gente trazer essa reflexão, porque a gente vem falando de mapa astral e a importância de a gente refletir sobre essas várias tendências, né? O quanto quem vem acompanhando aqui os diálogos, né? A gente vem falando de um mapa de uma pessoa, que sou eu, né? E o quanto essas influências fazem sentido, essas certas tendências e como é que a gente pode ir interagindo em relação a isso. E da mesma forma, o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso país aqui também possui um mapa, né? Então isso é interessante de a gente pensar. Mundialmente falando, né? Para tudo a gente pode olhar com esse olhar astrológico e tirar um bom proveito do que os astros têm a nos dizer, né? Sobre o que está acontecendo nesse momento e como é que a gente pode se virar melhor, né? Com essas influências todas. Então, o ano novo, se a gente retomar um pouquinho, né? Sempre quando a gente está lá na virada, né, de um ano para o outro, tem todo aquele alvoroço, né, interno e externo, né, aquelas expectativas para um mundo melhor, para que é um momento que a gente faz ali os nossos rituais, muitos de nós fazemos, né, nossos rituais, que a gente espera o melhor para a gente mesmo, para as pessoas que nos amam. É um momento de revisitar, né, aquilo que não deu certo, que não funcionou muito bem. Oi Valéria, que bom te rever, que gostoso, saudade, seja muito bem-vinda também, tu e a Andréia, muito contente de ver vocês aqui. Então é sempre esse momento, né, o ano novo, sempre traz essa conotação, né, de revisita a nós, né, aquilo que não tá legal, para fazer aquele balanço, né. Então é como se hoje, né, fosse esse dia, né, essa volta lá no 31, 1º de janeiro, né, para astrologia. Então é um modo bem didático assim de falar, né. Então é uma oportunidade que a gente tem de balanço, né, de reflexão, de ponderação, de a gente olhar, e eu acho que sobretudo olhar com mais consciência para o que está acontecendo, né. Energeticamente falando, a gente está tendo a oportunidade aí, pensando nesse ano novo, né, de renovar esses rituais de reflexão com a gente mesmo, né. Então a ideia dessa live é que a gente possa pensar esse ano novo como essa revisita a nós, né, pra gente se voltar mais para dentro e também para as nossas relações. E o signo de Áries, né, despontando aí, ele quer nos dizer muitas coisas, né. Áries é o signo que vai falar sobre a liderança, sobre as batalhas que a gente trava na vida, né, para conquistar as coisas que a gente quer. Desculpa o barulho aqui. Para conquistar as nossas coisas, né, aquilo que é importante pra gente, que faz sentido pra gente, e é o vitorioso, né, é o que sai vitorioso dessas batalhas, né, é o guerreiro, a força do guerreiro, da guerreira, como diz também sempre a Cláudia Lisboa. E hoje especificamente para quem se interessa, né, eu já deixo essa dica, e muito do que eu falo tem a ver com essas minhas pesquisas também, eu sempre reforço. No canal da Cláudia Lisboa hoje saiu um vídeo fresquinho falando justamente desse ano novo astrológico. Quem fala é uma discípula da Cláudia Lisboa, Julie Marie, e eu achei super legal, um vídeo super curtinho, mas que comunica muito, e ela fala sobre todo o mapa
desse ano novo astrológico. Então quem tiver interesse, depois eu coloco nas referências. Mas aqui então o que nos interessa hoje, né, é trazer essas características de Áries para ajudar a gente a refletir, para que a gente possa aproveitar esse ano novo, né, com todas as grandes potências, as energias mais iluminadas de Áries, e que a gente possa olhar para esse oposto complementar e ver aí o que está nos faltando para a gente se equilibrar, né? Então é isso. E uma coisa que eu achei super interessante nesse vídeo, quando eu fui pesquisar, né, outras posições, né, dessas outras posições, o Sol é ariano, né, está em Áries, né, mas a casa é casa 12, que está associada ao signo de Peixes. Então a gente já tem, claro, diálogos aqui, né, o diálogo falando sobre peixes, luzes e sombras de peixes. E quando eu falo do meu Sol, que é Aquário, o meu Sol está na casa 12, então lá eu já trouxe informações sobre isso. Mas basicamente, só para fazer o link aqui, Áries é essa energia do guerreiro, da guerreira, mas veja, a casa 12 nos aponta um caminho para a gente se conectar com a nossa subjetividade, com a nossa espiritualidade, né, com aquilo que nos motiva, mas sempre trazendo esse olhar sensível, esse olhar humano para a vida, né? Peixes vai falar disso, a importância de a gente olhar para o outro também, que é uma pauta libriana, que tem a ver com o eixo, né? O eixo Áries-Libra. Então nós vamos a ele. E outra coisa que eu queria salientar aqui, claro, quem já gosta de astrologia, curte, já deve ter isso até como um ritual, né? Quando a gente faz aniversário, já que a gente está falando de ano novo astrológico, né? As datas representativas, acho super interessante também colocar aqui. Quando a gente nasce, é o nosso ano novo, né? Na verdade, o ano novo mor, né, das nossas existências aqui, que marca a nossa existência, é a nossa data de nascimento, é quando tudo recomeça pra gente, né? É um marco extremamente importante. Então, não raro a gente utiliza, né, quem gosta de astrologia e valoriza, né, esse aspecto, ou mesmo outras pessoas que também prestem atenção nisso, né, nesse significado do nascimento, né, é um renascimento, é um novo ciclo que se inicia. E isso está muito associado à energia ariana, a Áries, né? Então, por isso que a gente sempre fala Feliz Ano Novo. Eu costumo dizer muito isso nos aniversários dos amigos, das amigas. Feliz Ano Novo, feliz novo ciclo, né? Porque é isso que está acontecendo, né? Então, que a gente possa celebrar essas datas, esses anos novos que chegam na nossa vida, né, com consciência, para que a gente possa tirar o maior proveito possível das energias, né? Que todas essas energias de luz aí, como eu disse em outros momentos, encontrem eco aí nos nossos corações, certo, gente? É isso que eu desejo para nós todos aqui, que a gente possa se melhorar, se ajudar, né, juntos nessa caminhada. Então, vamos ao eixo. Então eu venho falando de luz e sombra, aquele momento que eu vou contar uma breve historinha, né, sobre o eixo, né? Hoje é o eixo que chama a Cláudia Lisboa, também creio que fala sobre isso, com certeza. É o eixo do relacionamento, né? Áries, Libra. Então, Áries, como já antecipa, né? Essa minha fala já antecipou muito da atmosfera ariana, né? Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Podem deixar comentários, eu adoro, depois eu vou voltando, certo? Mas eu vou seguindo aqui só para não perder o raciocínio. Então, a energia ariana tá ligada a esse impulso de vida, né? Essa força de vitalidade, a imagem que representa muito é a criança, né? Quando nasce, a primeira respiração da criança, né? Então esse impulso de viver, né? Essa vontade de viver, essa força, a beleza, né? da vida, desse pulso, né? Então Áries vai falar disso, né?
a força impulsionadora da vida. A Cláudia Lisboa fala de uma maneira apaixonante sobre isso. E a representação, né, a gente sempre fala desse representante, né, de cada signo, e o animal que simboliza, né, o Áries representa um carneiro, né, o cordeiro. Então esse carneiro é bem interessante também a gente pensar. Ela explica, a Cláudia Lisboa, né, não à toa a Áries também rege a cabeça, né, a nossa cabeça. Claro que tem o lado da inocência, né, do cordeiro, né, o cordeiro, as figuras bíblicas também trazem muito isso, né, mas o carneiro também, quando ele tá em disputa, em conflito, né, é interessante a gente ver como esse animal age, né, geralmente quem é que vence as disputas, né, aquele que tem a cabeça, a testa mais forte, né, então há aquele confronto, né. O carneiro é esse animal que tem aquela, como é que chama? Aqui não é guampa, gente, não é guampa que eu quero falar, porque a gente fala, né, nisso, chifre. Tem aquele chifre, né? E aqui a cabeça que vai, né, vence aquele que tem a cabeça mais dura, né? Então isso já traz muito das características das influências arianas também, né? A cabeça dura, né? Então isso é bem interessante de pegar. Claro que aqui eu tô falando um momento de conflito, né? De batalha, de guerra, mas também traz muito essa coisa também, se a gente pensa na cabeça, né? São pessoas que entram de cabeça nas coisas, né? Se entregam, intensas, né? A intensidade ariana. Então isso tudo faz muito sentido se a gente pensa nesse animal, né? É legal da gente se reportar, né, aos costumes dos animais. Eu adoro ver aqueles documentários sobre os animais e ver como eles se comportam, e daí a gente vai pegar muita coisa interessante para refletir, né? Na live passada a gente falou de escorpião, né? Então quanto tem aí justamente dessa sabedoria primitiva, né, que vai nos apontando caminhos bem interessantes para a gente pensar na gente, nas nossas características, né? E por outro lado, então, Libra, né, é um signo e isso é interessante que a Cláudia Lisboa fala também, Libra é um signo que não é representado nem por um animal, né, e nem por uma figura humana, né, como geralmente acontece. Libra é o único signo do zodíaco que é representado por um objeto, que é a balança. E aí não é, como ela fala, né, não é qualquer balança, duas medidas. Gente, cortou pra vocês aí. Me indiquem se cortou a minha fala, senão eu volto um pouquinho, tá? Qualquer coisa me avisem. Mas eu tava explicando que então a balança é essa balança de 2 pesos, né? E isso também já vai antecipando muito das características librianas, né? Então, por quê? Porque representa essa balança, né? Representa em muitos, se a gente pensa no arquétipo, né, nesse símbolo da balança, em muitas áreas ao longo da nossa história, a balança representa a justiça, né? Cláudia Lisboa explica também sobre isso, menciona isso, né? Então, esse peso. Então, se em Áries, né, a gente tem aqueles preceitos tão ligados ao si mesmo, né? Ao impulso que está muito ligado à nossa própria vontade, Libra está ligado a essa capacidade, essa habilidade de pesar, de ponderar, de refletir, né? Então, isso a balança, né? Entender bem esse equilíbrio entre esses valores, né? Então, é olhar também para o outro, é respeitar a liberdade do outro, né? Então não colocar só em jogo a minha própria vontade, o que vem desse meu impulso. Então Libra fala disso, dessa importância de não só se centrar em si, e sim
perceber o outro, né, e valorizá-lo, e poder mensurar, poder medir. Então, Áries, a gente tem aquele impulso, né, aquela vitalidade, aquele vigor, que muitas vezes não pensa, né, a cabeça também, quando eu estava falando sobre a cabeça, Áries é muito esse impulso, então não pensa naquilo que muitas vezes faz, aquilo que coloca no mundo, né, mas simplesmente joga aquilo, né? Então, sem pensar. E Libra não, né? Libra vai contrapor aí, vai trazer uma qualidade complementar para Áries, né? Que se ele fizer uso disso, ele vai se tornar uma pessoa muito mais equilibrada, né? Então, uma coisa que a gente costuma associar muito às pessoas de Áries, né? É a agressividade, né? Geralmente são vistas como pessoas extremamente briguentas, um gênio forte, né? Não por acaso tem aquela má fama, aquele apelido Satanares, né? Então, assim como tem arianjos, né? Também as outras vozes que já buscam se defender, né? Então tem essa má fama, né? Mas essa agressividade vem justamente porque falta ao ariano ou a ariana que esteja manifestando seus desejos de forma muito impulsiva e muito agressiva, essa capacidade de esperar, de ponderar, de meditar sobre aquilo, a justiça, né? De olhar para o outro e não se ter como único parâmetro, né? Senão ele também se torna ditatorial, né? E isso não é bacana, né? E aí é o problema. E em contrapartida, os librianos, né, justamente por terem essa capacidade de ponderação e de não serem impulsivos a priori, né, vão ter também uma fama de indecisos, que têm dificuldade de tomar decisões, né, de forma mais assertiva, mais objetiva. E nesses casos isso acontece, a Cláudia Lisboa fala, né, não é porque isso é um problema do libriano e da libriana, mas falta aí aquela qualidade complementar que o Áries pode trazer, né? Então, isso com certeza vai ajudar muito. Então, se nós tivermos, né, o resuminho aí, a moral, né? Se nós tivermos a capacidade de olharmos as situações e as relações respeitando a gente mesmo, né? Os nossos interesses, quem a gente é, aquilo que faz sentido para nós, se a gente puder fazer isso sempre estabelecendo com o outro uma relação de respeito, né, de sensibilidade, sabendo também ceder, fazer os ajustes quando necessário, a gente vai ter um equilíbrio. Então é a gente poder olhar para tudo isso. E pensem sempre, assim como eu vou estar dando os exemplos aqui da minha vida, as minhas impressões, como isso funciona com o meu mapa e vocês também olhando aí como é que tudo isso funciona para vocês, pensem, à medida que a gente for conversando sobre todas essas coisas, tragam essa energia do ano novo astrológico. Nós estamos sob influência de Áries, então essas pautas aqui, né, vão estar muito em jogo nessa época, né, nesses tempos que estamos vivendo. Então, a importância de a gente, né, pensando nessa energia ariana que está pairando sobre nós, nesse ano novo astrológico, e nesse mês, nesse momento agora, junto das características librianas, né, que nós precisamos desenvolver, né, e também desse sol aí que se encontra na casa 12 de peixes, né, vamos sempre refletir como é que nós estamos nos encontrando aí, se a gente está mais equilibrado, se a gente está vibrando mais na luz de Áries ou mais na sombra de Áries, né? Depois vocês me contem aí, né? Porque eu já trouxe uma série de características, né? Que já dizem desses signos e como é que vocês vêm se percebendo. É sempre bom a gente conversar. Antes de seguir e falar de outras características e dando os exemplos, como eu geralmente faço, eu vou dando uma olhadinha aqui nos comentários, porque eu vi que vocês estão super interagindo aí uns com os outros. E isso é muito bom, sempre gosto muito quando isso acontece.
Deixa eu retomar um pouquinho. Me contem aí, enquanto eu me localizo aqui, me falem, né, se alguém de vocês aí tem um Áries forte no mapa, ou Libra, né? Então a gente vai fazendo essa interação. Eu vi que a Valéria perguntou se eu tô gripada. Eu tô um pouquinho congestionada por causa da minha sinusite. Eu tenho sinusite, mas vai passar. Aqui. Alguém nesse signo. É trabalhador, batalhador, busca sempre algo. Libra. Da Libriana, Valéria, isso? A minha tia que tá aqui é Libra também, se eu não me engano. Ó. Igualmente, legal. Casei com um ariano. São difíceis, viu? Mas veja, né? Olha a fama aí, são difíceis. Muito provavelmente é um ariano que, né, precisaria aí. E geralmente, né, gente, se a gente não cuida, se a gente não traz a consciência, muito provavelmente a gente vai vibrar na sombra, a gente vai extrapolar, né, as características aí de uma forma não muito legal, né? Logo separei. Ai, meu Deus. Interessante que vocês eram um eixo, né, juntos ali, o eixo do relacionamento, Áries Libra. Libra eu, balança. Aqui, justiça, somos justos. Vemos o outro. Bactim, ó, a Valéria trouxe o Bactim. Bactim. Nessa questão de a gente perceber essa pluralidade, né? Mas é isso que eu sempre costumo falar aqui, já que tu tocou no Bactim. Essa filosofia da luz e sombra, eu acho que tem super a ver com o olhar bactiniano, no sentido de a gente não entender a astrologia de modo dicotômico, como eu falei no início, né? Ou é uma coisa ou é outra, a gente é tudo isso e a gente precisa aprender a lidar com essa heterogeneidade, com essa pluralidade, né? O Gilmar, olhar para o outro, meu amigo de infância libriano, e essa frase diz muito sobre a persona dele. Viu só? É bem isso, ele tá vibrando na luz dele, né? Então tá tudo certo. Gilmar, parabéns, seu amigo, somos o outro defendendo o amigo. Estamos para o outro, Roger, Librianos, tá. Aprendo muito com ele, que legal. Só queria contemplar, acho que não tem perguntas. Escolher uma outra brincadeira. Tá rolando a mil o papo aí, que bom. Somos luz, mas sombra às vezes. Sim, a gente vai oscilar bastante, né? E a live é para nos ajudar também, né? Tem muitos outros canais, outros diálogos que também falam disso, mas de qualquer maneira é sempre única a experiência, né? Porque cada um de nós vai trazer um conjunto de experiências únicas para dialogar, para interagir, né? Então eu espero que o que eu possa trazer também, de alguma forma, seja útil, traga algum tipo de reflexão, e da mesma forma eu aprendo muito com vocês aqui. Então eu queria ver se não tinha nenhuma pergunta, nenhum comentário mais específico antes da gente seguir. Então, já exposto as características assim que de certa forma englobam bem majoritariamente o que vai falar, do que vai tratar esse eixo Áries Libra. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida e que eu possa ajudar, podem falar, mas eu vou partir então para a leitura do mapa, né? Compartilhar um pouquinho com vocês o que se passa no meu mapa, e vocês também me contem aí como é que isso se dá no mapa de vocês. Então, no meu caso, gente, eu tenho a lua em Áries, eu sou aquariana e a minha lua é em Áries. E também tenho a casa 2, também, ariana. O que isso vai significar, né? Quem quiser, tá, gente? Se tiver seu mapa aí à mão, ou souber de uma posição específica, que quiser também perguntar, e se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Mas no caso aqui, eu sou
ariana de lua. O que isso quer dizer, né? A gente já veio falando do sol, lua, ascendente, falamos da lua também, mas trazendo aqui para o nosso papo de hoje, deixa eu só ver aqui. Libra e Gêmeos são 2 signos de ar, né? Analisando só o Sol, há um super diálogo entre eles, né? Libra, Gêmeos, Aquário, mas é sempre importante a gente ver o mapa todo da pessoa, porque a gente não é só o nosso signo solar, e é por isso que eu tô falando aqui que a minha lua é em Áries, né? Então, o Sol vai trazer determinadas características, como a gente viu lá nas primeiras lives, né? O Sol é esse campo da razão, do racional, quem sou eu, né? E a Lua, trazendo para o nosso debate hoje, eu dei uma olhada onde é a Lua de vocês, a Lua fala sobre como nós reagimos emocionalmente, né? Então fala daquilo que foge à nossa razão, né? Então sabe aquelas coisas que acontecem e a gente não tem muito como pensar, aquele nosso ímpeto, a gente vem falando, Áries, o impulso, né? Então, qual é o nosso primeiro impulso, a nossa primeira reação, né? Então, no meu caso, é a Áries. E isso indica que emocionalmente, no campo das emoções, eu vou agir como uma ariana. Eu sou uma aquariana, mas é a Áries que vai imperar ali. No meu fato, realmente, de fato, no meu caso, realmente é, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho com você sobre isso, né? Então, a Cláudia Lisboa vai falar sobre essa posição. A Lua também fala dos afetos, né? Como a gente afetos tanto em termos de relação emocional, afetiva que a gente tenha com alguém, mas afetos a forma como a gente se afeta, né, com as coisas, né? Ela fala, Áries tem um olhar direto para a vida, né? Então é bem interessante essa relação. E a casa 2, a gente viu na live anterior, né, no eixo touro-escorpião, né, a casa 2 tá associada ao signo de touro. Então, se vocês lembrarem, ou mesmo quem não viu, depois vai ter oportunidade, mas trazendo basicamente aqui, é essa casa que vai falar das nossas vontades, dos nossos prazeres, tá muito ligada à questão das finanças. A casa 2 tá relacionada a tudo que a gente pode tocar, tudo aquilo que a gente possui, né, que é concreto na nossa vida, tá relacionada a finanças, por isso, né, a questão econômica, finanças, mas também aos valores das coisas, né, daquilo que a gente pode concretizar e construir, que a gente pode mensurar, aquilo que é palpável, né, e nos pertence, né? Então vai falar disso. E eu tenho na casa, né, a minha casa 2 tem ali a presença ariana, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Então, indo nesse primeiro aspecto da Lua, né, a Cláudia Lisboa, eu tenho um vídeo que eu amo de paixão, é um dos meus preferidos, né, quando ela faz uma série ali sobre a Lua nos signos. Tem a Lua de Áries, né, e aí ela fala assim, Áries, é o título, né, a verdade nua e crua, depois eu coloco nas referências. Eu adoro esse vídeo porque eu me identifiquei assim do início ao fim com ele, é muito interessante. Então, tem Áries na casa 5, depois eu falo sobre isso, Gilmar, me lembra qualquer coisa, tá? Mas provavelmente tu vai te identificar com muitas coisas que eu também vou trazer aqui, mesmo sendo a Lua e a casa 2, tá? Presta atenção. Clarice, minha mãe, seja bem-vinda, bom te ver aqui também. E aproveitar que a minha mãe chegou, quero fazer um parênteses, tá? Mas é uma homenagem que eu queria fazer, que eu ia já falar agora, entrando nas características propriamente. Meu pai era ariano, né? E o meu pai faleceu, desencarnou, né, há alguns anos e nos deixou fisicamente, né? Mas ele era ariano, então eu tenho muitas referências a ele, né, como um ariano super típico, né? Então queria fazer essa homenagem, dedicar essa homenagem a ele.
e de certa forma a minha mãe também, né? Porque minha mãe é pisciana e eu acho muito bonito no final das contas, porque no meu mapa eu tenho um pouquinho dos dois, eu acho isso tão poético e eu queria falar, né, aproveitar que ela chegou, porque o meu ascendente é peixes, né? Eu sou aquariana, meu ascendente é peixes e a minha lua é em Áries, então no meu ascendente e na minha lua eu tenho um pouquinho dos dois, né? Então fica aqui a minha homenagem aos dois, né? Presentes aí no meu mapa, e a gente vai estar falando sobre essas características, né? Então de Áries, né? E de certa forma também de um pouco da atmosfera de peixes, né? Quando a gente tem Libra também como um signo que faz a gente pensar nesse outro, né? Então isso é bem bacana da gente fazer essas pontes. Então vamos lá. Eu vinha falando, né, das emoções, e a Cláudia Lisboa, claro, explica, eu sempre vou fazer referência a ela, tá, gente? Não repare. Ela é uma grande referência para todos nós que gostamos e trabalhamos com astrologia. Então não deixem de conhecer. Márcia, seja bem-vinda também. Então ela explica, né, o campo das emoções prioritariamente não é um campo onde a gente vai pensar muito, né? Gostaria que vocês me dissessem. Quando a gente sente, não é algo que tá lá super planejado, super esquematizado dentro da nossa cabeça, o que a gente vai sentir ou não quando algo acontece, né? Então, a Lua, ela fala desse campo subjetivo, sensível, dessas emoções, né, não programadas, né, desse ímpeto. E Áries é o signo mais associado à impulsividade, né? Ele é o signo, ele é reconhecido dentre os signos do zodíaco como o signo impulsivo, né? Desse impulso, né? Vai. Então, ela até fala no vídeo, né, aquela coisa, bateu, levou, né, que ela fala sem, quase que não tem um timing, né, sentiu, foi, tempo real, né, então isso é bem ariano, essa característica, né, não tem muito essa coisa de estar refletindo, de estar maturando, sentiu, já vai colocar, né, e ela inclusive diz, então é aquela coisa assim que o ariano não vão esconder o que estão sentindo, né? É muito difícil para um ariano esconder, não faz a mínima questão de esconder, né? Então é aquela coisa que tá ali, tá na cara, né? E se a gente faz esse link com o Escorpião da live passada, né? Essa é a diferença, né? Porque são dois signos que falam, né, de um lugar de agressividade, né, que se pode chegar a um nível de agressividade bastante intenso, né, quando as emoções vêm, né, mas cada um tem a sua particularidade, né. Então, o escorpiano muitas vezes, né, retomando um pouquinho só para fazer esse paralelo, porque a agressividade pode estar aí associada aos dois, né, o escorpiano às vezes vai ter a articulação que falta para os arianos, né? Então os arianos geralmente colocam tudo aquilo muito mais explicitamente, né? Esse campo das emoções. Ele pode também, não vão ser todos os arianos que vão explodir, né? Ser explosivos. Ela fala sobre isso também. Tem arianos que tem toda essa energia, essa agressividade, que sentem com muita intensidade tudo, mas colocam tudo lá pra dentro. Então aquela energia toda, aquele rebuliço todo tá acontecendo, mas tá lá internamente, não tá sendo reverberada externamente, né? Eu já sou mais o tipo de ariana que coloca pra fora, né? Eu nem consigo deixar retido lá dentro, né? E reter às vezes é o que causa mais raiva. Né? Então isso é uma característica bem ariana, né? Então essas explosões, né, que podem acontecer ou internamente
ou externamente, né, de uma forma bem expressiva, ambas, né. Também tem a questão da honestidade e da franqueza, né, como característica, né, então isso de estar na cara, estar no olhinho da pessoa, e não tem muito joguinho emocional nas relações, né, então uma coisa que ela fala também, se um ariano, uma ariana fala alguma coisa, tu não precisa ficar na dúvida, porque de fato é aquilo ali, ele não tá colocando panos quentes na situação, né? Então tem essa característica bastante forte também, né? E que ela fala, né, muitas vezes o que ele tá sentindo tá ali como uma pedra bruta, né, não tá lapidada, né, e isso é bem forte também, essa coisa de tá em processo e tá falando, né, tá falando, tá colocando para fora, tá colocando as demandas em pauta, né, as demandas interiores, emocionais, né, então isso é bem forte também. A impaciência e a intolerância com o tempo do outro, né? Tem uma frase que ela fala que virou meme pra mim, né? Que eu uso sempre, que é o que você tá vivendo, né? Então, assim, a pressa, né? A pressa. E aí pode ser com as coisas mais, com os detalhes, né? As coisas mais simples da vida, ou até as mais complexas, né? Então, olha como falta aquele, né? Isso, claro, a impaciência e intolerância é um traço sombra, né? E aí, de novo, a gente precisa lá em Libra para resgatar esse ponderar, aquilo que a gente falou, né? Para fazer essa balança aparecer, né? Para que a gente não seja injusto também com ninguém, não seja ditatorial no processo. Então precisa aprender a lidar com isso, né? Outra característica muito bacana é a intuição, né? E aí, claro, quem tem lua, né, no meu caso, que a lua fala desse campo emocional, né, e mais subjetivo, tem toda uma intuição, né, que até ela diz assim, ó, quando o ariano e a ariana o famoso mete os pés pelas mãos, não tem problema nenhum, vai lá, volta ao ponto inicial, retoma, pede desculpa, foi mal, volta tudo a ser como era, né? Então, ela diz assim, é uma intuição que faz também o nativa daquela energia, né, que tá ali forte, perceber quase que no ato o que tá acontecendo, né, ao redor. Então tem essa percepção, né? Isso é bastante interessante, né? A intensidade, né? Então vai falar, os arianos são geralmente pessoas muito intensas, muito entregues, né? Como a gente já vinha falando até na questão da representatividade lá do animal, né? Os sentimentos explosivos. E quando ela fala sobre o grau de agressividade, ela coloca junto a sinceridade. Então, muitas vezes, eu acho que também é a gente olhar não só a agressividade do ponto de vista negativo, como uma sombra, mas existem situações em que a gente precisa realmente se colocar, né? E aí ela vai colocar a lealdade, a sinceridade, a franqueza ariana como um pilar muito precioso, né? Geralmente são pessoas muito verdadeiras, muito sinceras e que às vezes vão proporcionar ali uma explosão, né? Às vezes aquilo na forma está sendo colocado de uma forma às vezes um tanto quanto exacerbada, né? Esse grau de agressividade aí tá desmedido, mas aquele conteúdo, aquilo que está sendo dado é extremamente importante, né? E de certa forma isso me aproxima das características do escorpião que a gente tratou na última live, né? Aquele veneno que pode matar, mas que também liberta, também cura, né? Então, de certa forma, associei. E o link que a gente pode fazer aí também é que Marte é o regente de Áries. Lembra que a gente falou sobre a simbologia, a representatividade de Marte? Então, toda a batalha, a conquista, a gente se sentir vitorioso, tudo isso vem, esse poder marciano, né, tá muito associado
as pessoas do signo de Áries, né? E quem tem Áries forte aí no mapa, ou vejam nas posições em que ele aparece, é onde essas energias que eu tô comentando aqui provavelmente vão fazer mais sentido para vocês. Então, claro, de alguma maneira essas energias elas nos unem a todos nós, porque como eu disse, em algum ponto do mapa vocês vão ter Áries, ou a casa 1 tá habitada por algum signo, mas essa energia tá lá, essa energia ariana, mas é a gente entender o que cada posição diz, né? Às vezes, nem o Gilmar, eu tenho Áries na casa 5, eu tenho na 2, né? Então, a casa 5, ela fala da beleza, né? É a casa que está associada ao signo de Leão, então as artes, a beleza, né? Também, de certa forma, os relacionamentos, não deixa de ser, embora não seja a casa específica dos relacionamentos, que é a casa 7, que é a casa de Libra, né? Mas aí depois a gente pode ir entrando nessa questão das casas. Gente, e outra característica nessas minhas pesquisas que eu vi, que eu achei muito interessante, e aí foi no canal do Uma Universidade, o Otávio Leal que falou, além da Lua tá relacionada obviamente a esse campo emocional, subjetivo, dos impulsos emocionais que a gente tem, das reações emocionais que a gente pode ter diante dos fatos, né, da nossa vida. Ele diz que a Lua está muito dentro da astrologia reencarnacionista, para quem se interessa, né? Tá ligada a aspectos, né? A dados que a gente pode acessar da nossa vida pretérita, né? Então eu achei isso muito interessante, que eu traduzo aqui como em uma determinada vida, que ele vai falar mais importante, mas eu acho que é isso, uma vida significativa passada que a gente tem, ou imediatamente passada, para mim eu entendi muito por aí. Isso significa que o nosso Sol, né, quem tem a Lua, por exemplo, em Áries, e aí vocês vejam onde vocês têm a Lua de vocês, isso significa que numa vida pretérita, bem importante, bem significativa, o Sol foi desse signo, né? Então, a importância de a gente verificar essa Lua, porque isso simboliza aquilo que a gente veio transmutar, aquilo que a gente veio ultrapassar para que a gente busque essa elevação, né? Esse progresso em todos os sentidos, né? Então, não só espiritual, mental, para que a gente seja uma pessoa melhor. Eu achei bem interessante, queria trazer isso pra cá, né? Então, ele também vai falar de uma porção de características que eu vou só citar aqui pra gente falar dos exemplos também, né? Então, ele vai falar da alma independente, espontânea, né? Então, busca por uma vida ativa, e tem a relação também dos arianos com a atividade física, né? Porque tem muita energia, muita vitalidade, a jovialidade, né? Tudo isso está ligado a Áries, né? Então, geralmente são pessoas que precisam do movimento, precisam se sentir em movimento, né? A Áries é um signo de fogo, então isso é extremamente importante, né? Como a gente falou lá na live de Sagitário também, né? A crítica, o julgamento, se precipita, as explosões, né? Ele também vai falar disso, que muitas vezes Áries também é um signo que pode não se apoiar, não dar apoio a si mesmo, justamente por causa dessa dureza, dessa imparcialidade que muitas vezes pode ter quando está em desequilíbrio, né? A irritação quando ele não pode se movimentar, seja fisicamente, aí eu acho, né, nesse nível, né, porque não é só, a gente pode pensar em movimento tanto físico quanto aqui, movimento entre as ideias, movimento nos sentimentos, né, então tem isso. Não foge a provocações, né, é um signo que por estar, né, aí tem a conotação do Marte, né, e a gente viu lá do animal, né, da luta entre os dois, né, então quem tem a cabeça mais forte é que vence, né, então isso tá também muito nas pautas arianas, né,
ele explica, eu me lembro que ele falou, são pessoas que parece que estão sempre prontas para um combate, né? Para uma luta, assim, para um conflito, né? Então tem essa energia bem forte, a raiva, né? E que ele muitas vezes reage agredindo, e isso é a mais pura verdade, né? Então tem essa força, né? Essa coragem, mas a raiva e eu gostei muito, foi ele que falou da raiva que o Ariano, a Ariana podem sentir quando seguram a raiva, quando precisam controlar a raiva. E aí eu me identifiquei muito, porque nas vezes também na minha vida que eu senti muita raiva e eu me via numa situação em que eu precisava conter esse sentimento, é sempre muito difícil. Não sei vocês aí como é que vocês trabalham com a raiva de vocês, mas percebam o clima em que está envolvido Áries, né? Isso é pra gente trazer essas impressões, né? E poder discutir. E a casa 2, né? Também vai falar, no meu caso, a casa 2, vejam onde vocês têm a casa 2 aí também. Oi Rita, seja bem-vinda, que bom que tu conseguiu vir também. A casa 2 está ligada à questão da independência. E Áries fala disso, né? Áries é a liderança, como a gente falou lá, né? É esse processo de autonomia, fala de coragem, de esse potencial guerreiro e guerreira que existe dentro de cada um de nós, né? Então, isso quer dizer, no meu caso, a casa 2 está ligada, como eu falei, a finanças, aos valores, às posses, aquilo que a gente possui, ter essa consciência do valor das coisas, né? E pra mim, tá em Áries, e aí faz, no meu caso, faz uma conjunção interessante, a Luciana Munira, que é a astróloga que fez o meu mapa a última vez, que é que ela fala, né? Pra mim, fazer onde é que isso desemboca, né? Eu vou ter prazer em fazer as coisas a meu modo, né? Tudo aquilo, então assim, vai ter dificuldade de às vezes trabalhar numa coisa mais formal, em que a minha própria vontade, o meu desejo não seja respeitado, né? Então fala desse lugar que a gente busca, né, dessa autonomia, de ser seu próprio chefe, né? Então por isso o trabalhar de forma autônoma faz todo sentido. E aí no meu caso é ainda mais forte esse traço, né? Que até foi o que ela me disse, né? Você é líder, não tem nem como fugir, não pode nem querer fugir disso, porque eu tenho todas as casas que falam do aspecto profissional de trabalho, que é a casa 2, a 6 e a 10, né? Em signos de fogo, e os signos de fogo falam disso, desse vigor, dessa autonomia, da independência, de fazer as coisas a seu modo, né? Então, a energia ariana, essa energia dos signos de fogo, está realmente bastante presente em mim. Isso significa muita coisa boa, mas também muitos desafios, né? Se a gente vai olhar lá para aquele oposto, né? Eu preciso estar o tempo todo também prestando atenção se eu tô equilibrada dentro dessa energia ariana, né? Essas energias que o elemento fogo traz, né? Que são maravilhosas, mas se a gente não toma cuidado, a gente pode ir no extremo dessa energia, né? Então, é isso aí que ela diz, né? São pessoas que, geralmente, quem tem Áries forte no mapa, né? São aquelas pessoas que preferem comandar do que ser comandadas, né? Do que ser dirigidas, né? Então, são pessoas que valorizam muito esse lugar de independência. E de fato, isso pra mim faz todo sentido. E linkando com a casa 2, né? Ela me explicou que a abundância vem justamente desse senso de liderança, né? E a gente vem comentando aqui, né? O quanto é importante, pode ser interessante a gente olhar para o nosso mapa, porque ele aponta certas influências, certas tendências, e aí a gente poder se avaliar, né? Bom, o meu mapa está sugerindo que eu sou uma pessoa que vou
por exemplo, trabalhar melhor quando eu reconhecer o meu poder pessoal, o meu estar consciente do meu senso de liderança, poder colocar os meus projetos de forma autônoma, né? Então, assim, já dá pistas pra gente. Olhem aí onde vocês têm Áries, tá? O que você, né? A casa 1 de você está apontando o quê, né? Então, isso vai dar, né, a dimensão, né, se a gente está equilibrado ou não, o que a gente precisa resolver, né? Então, Áries vai apontar os setores aí que precisam, né, ser mobilizados por essas energias, essa energia de coragem, de autonomia, de independência, esse impulso, essa força de vontade, essa vitalidade, a sinceridade, todas as características que a gente vem falando aqui. Onde vocês têm Áries, onde tem a casa 1, é onde isso vai estar ali mais, vai estar sendo pedido, né? Vai estar sendo pedido que a gente olhe para essas características e como de fato a gente está colocando elas no mundo. Colocar no mundo a nossa própria voz, do nosso jeito, com o nosso estilo, né? A nossa assinatura é o que nos diferencia das outras pessoas, né? Então, Áries, né, e Casa 1 vão falar sobre isso, né? Vão estar muito ligadas a isso. Então, gente, agora eu sempre faço, né, duas partes juntas, né? Uma é trazendo fazendo toda essa explanação dos eixos e das características, e depois nós temos um tempo em que eu vou trocando, né, algumas impressões sobre coisas que já aconteceram comigo, aí fatos da vida, né? Fatos da vida concreta e que de alguma forma possam servir como exemplo disso tudo que a gente vem falando aqui, né? De que maneira eu identifico essas características todas na minha vida, né? Em coisas que eu já vivenciei. Oi, Irene, seja bem-vinda, que bom que tu apareceu aqui, fico bem contente de também te ver, te rever, certo? Então, gente, quanto a casos, né, o Gilmar talvez já tenha me ouvido falar outras vezes, porque já vem acompanhando sempre a série, o Roger, outras pessoas que já vêm assistindo algumas coisas, pode ser que ela até repita alguns casos, mas eu sempre agora trazendo o enfoque ariano, né, no caso. Então vai ter várias situações que a gente vai passar que podem servir para a gente falar sobre mais de um signo, mais de uma natureza, mas aqui eu vou estar enfocando uma determinada característica, né? Então essas que eu vou estar trazendo eu vou enfocar agora o Áries, como é que eu percebo o Áries na minha existência aqui, na minha trajetória, tá? Então assim, sou extremamente impulsiva, reconheço, sou muito impulsiva, eu precisei trabalhar muito a minha impulsividade ao longo dos anos aí afora, estou com 37 anos, se não me falha a memória, fiz 37 em fevereiro e me reconheço, né, desde criança, adolescente, enfim, super impulsiva, né? Claro que na adolescência, quando a gente é criança e principalmente adolescente, vai haver muita impulsividade, né? Aquela época que a gente está ali se autoafirmando, né? Existe uma imaturidade, mas é até interessante colocar isso porque Áries está ligado, né? Muitas vezes se menciona a imaturidade ariana nesse sentido. Às vezes não propriamente infantilidade, mas imaturidade no sentido de não maturar, né? É aquilo, bateu e levou, quer algo mais, bateu e levou quando a gente é adolescente, né? Então, claro, e na minha adolescência as características arianas foram ao extremo, né? Minha mãe que o diga, né? Era bem esse ímpeto ariano do que a gente vem falando aqui.
Bi Rosseto, seja bem-vindo, acho que é bem-vindo. Eu não tô vendo direitinho a foto, mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Então, essa energia da impulsividade era muito forte, ainda é, se eu não cuido, né, se a gente não vai para aquele outro extremo do nosso oposto complementar, que é Libra, né, a gente perde a capacidade desse ponderar, né, de meditar, e aí, bom, a gente vai manifestar o nosso próprio desejo a qualquer custo, né. Então é isso que vem. Aí, para dar um exemplo, nem é da adolescência, mais recentemente mesmo, para vocês verem que o exercício é eterno, né? É constante, mesmo a gente ficando mais velha, supostamente, né, mais sábia, né, os anos, supostamente não, a gente vai adquirindo muita sabedoria com o tempo, né, e o exemplo que eu quero dar é um caso que eu pude olhar pra mim e me orgulhar, assim, eu vi, poxa, se fosse um tempo atrás eu não teria tido esse filtro, né, eu vi que alguém colocou sobre o filtro aí, né, às vezes falta esse filtro pra Áries, né, quando não tá equilibrado, né. Então eu tive uma situação em que eu estava prestando avaliação, né, trabalhos assim, né, nesse campo mais profissional de estudos, né, sou ligada à área acadêmica, então estava envolvida com um projeto. E aí, bom, fiz tudo, né, dei meu máximo, assim, e aí quando eu fui olhar, na hora de olhar lá, conferir as notas, né, a avaliação final, eu me deparei com algo que eu levei um susto, nossa, né, então tava muito abaixo, assim, do que a meu ver teria que estar, olha o Áries aí, né, então já começa aí, né. E aí eu olhei, não, gente, mas só pode estar errado, não pode ser isso, como assim? Se eu tivesse seguido o meu primeiro ímpeto, pode ter certeza que eu já teria, no mínimo, enviado uma mensagem. E hoje em dia a gente já tem o WhatsApp, né? Então é muito fácil, a gente tem o contato das pessoas, já pode ir lá, já pode mandar uma mensagem, buscar falar, né? Aquilo era até final de semana, se eu não me engano. Quando eu olhei, e eu com certeza eu teria enviado uma mensagem e já pontuando, né, como assim, no mínimo, como assim, aquele resultado, né, e eu não ia abrir um espaço para, na verdade, nem perceber isso como um erro, né? Eu disse, como assim aquela foi a nota? Vamos botar assim, tá? Como assim? Né? Quero explicações, né? Preciso da justificativa. Eu ia confrontar aquilo. Aí olha a característica ariana. Sem nem perguntar, eu não ia perguntar. E naquela hora eu consegui, eu consegui, gente, assim, ó, respirar fundo. Deus, não, calma, aí eu fico falando comigo mesmo. Me falem se vocês se identificam, tá? Em algum momento, em alguma situação da vida de vocês. Eu respirei fundo, eu busquei calma. Eu disse, não, quem sabe, né, foi algum erro, algum equívoco, tá faltando alguma coisa, ou quem sabe até eu olhei errado, não tô no lugar certo e seja uma outra coisa. E aí, aos poucos, à medida que eu fui fazendo isso, esse movimento, eu comecei a ir pensar, não, mas e talvez se isso não tenha ainda sido avaliado completamente na íntegra, né, se eles ainda estão avaliando, né, ainda está em processo. Aí eu disse, não, vamos esperar, sabe, vamos esperar ver o que dá, final de semana, tem isso também. Aí eu comecei a ver fazer o advogado do diabo comigo mesma, né? Então, ver assim, aquela primeira resposta, aquele primeiro ímpeto que eu tive, eu ia dando vários outros contrapontos e possibilidades, né, de alternativa para aquilo ter acontecido daquela forma. Inclusive de o erro ser meu, né? Eu podia de repente estar vendo uma coisa lá, fazendo um rebuliço e eu estar errada. Então, imagina só. Então,
E aí, claro, isso podia render coisas horríveis. Tu imagina, se é um processo avaliativo de uma coisa e eu já saí, né, especulando, assim, na verdade nem especulando, né, confrontando já dessa forma mais ariana, né, na sombra, Áries na sombra, né, isso ia gerar todo um conflito desnecessário. Tanto por eu ter me desgastado energeticamente, com a possibilidade, né, de eu não ter sido contemplada como deveria, né, na minha cabeça, quanto com a reação, né, em termos de envolvimento com as outras pessoas, né, eu ia estar colaborando para uma relação em desarmonia desnecessariamente com as pessoas. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter esperado, porque aí dali a alguns dias saiu a resposta e eu consegui a pontuação máxima, mas não é nem pela questão da pontuação máxima, porque ainda se não fosse esse o resultado, né, eu teria tido o resultado definitivo e aí poderia agir também com esse mesmo cuidado, né? Poderia pedir para rever alguma coisa, se fosse o caso, né? Mas aí eu vi que não era nada daquilo. Claro que eu não deixei de sofrer totalmente por ser impulsiva, né? De novo, a Lua fala das reações instintivas, né? Aquilo que a gente não pensa, porque é mais fácil para mim é o impulso, sempre vai ser esse. Então, tudo aquilo que eu consigo reter nesse sentido é às custas de trabalho. É às custas, né, depois de muita terapia, de respirar fundo, de me acalmar. Tem pessoas que já lidam de formas bem melhores do que essa, né? Não são tão impulsivas. E aí não vão sentir isso, mas eu, no meu caso, né, já percebo que manifestei muitas vezes a impulsividade, não só como luz, né, quando ela entra como um ímpeto super precioso e que nos traz muita coisa boa, mas a impulsividade em mim se manifestou e se manifesta, se eu não me cuido, de uma forma bem destrutiva, né? Então, mesma, né? E quem tá à minha volta e me conhece e me ajuda nesse processo, o Roger é uma das pessoas que me ajuda muito nisso, né? Me ajudou nessa situação, inclusive, né? De fortalecer isso. Calma, respira, espera, calma, né? Então, isso que aconteceu. E quando eu fui capaz de vencer isso em mim, foi realmente muito melhor. Olha tudo que eu me poupei, né? Até no desgaste de precisar ficar falando com as pessoas, né? Então foi uma vitória, né? Então aí é um dos exemplos que eu posso dar de confronto, luz e sombra, né? Com a minha sombra, em que eu consegui, né, resgatar aquela balança lá de Libra, né? E da mesma forma, Libra pode estar no outro extremo, né? Então, ter situações, por exemplo, assim, ó, se tivesse, pra gente pensar no lado libriano, né? Como tem pessoas aqui de Libra também já falaram, pode se apresentar a mesma situação, só como um exemplo, e sair lá um resultado e de repente isso ser injusto, porque acontecem coisas na vida que a gente precisa, às vezes a gente precisa confrontar, né? Então se tem uma injustiça, vamos lá e vamos colocar, né? Vamos também ser assertivos, vamos colocar nossa tomada de posição, vamos deixá-la reverberar para que a gente também possa lucrar no bom sentido, né, para que a gente possa lograr bons resultados também, a gente não se eximir de ocupar o nosso lugar, né, então precisa haver esse diálogo, né, das luzes e das sombras aí nesse sentido. Outro exemplo que eu quero dar sobre sinceridade e franqueza, e que eu acho que é bem ariano no meu caso, vou falar de sombra daí também. Luz e sombra ao mesmo tempo, tá? Eu tenho uma mania de querer tudo resolver as coisas, né? O colocar os pingos nos is. Não sei vocês aí, me digam como é que vocês lidam com isso. Quando tem uma coisa mal resolvida,
né, ou um conflito com alguém, o meu ímpeto sempre vai ser ir lá querer resolver, né, o tirar as caras, né? Então, que pode ou não ser de forma agressiva, né? Vai depender de como é que a gente tá equilibrado, né, com essas energias. Mas então, assim, gostar de resolver, isso é muito bom, porque, de novo, vem o aspecto da sinceridade, da franqueza, que é o que permite que a gente estabeleça a ponte com o outro de uma forma super leal, super verdadeira, entregue, né? Então não deixar coisas mal resolvidas, né? De buscar resolver de fato com quem se deve lá, buscar a pessoa, falar com ela sobre isso, né? Encarar, né? Então a Áries traz esse impulso, né, de encarar o que não tá legal e ir lá e confrontar. É o guerreiro, né, ele vai destemido, ele vai com essa segurança. Não, nós precisamos falar sobre isso, né, a gente precisa encarar isso, vamos tentar resolver. E eu sou muito assim, né, então pra mim é difícil eu me calar, é difícil eu deixar pra lá. Então, às vezes fica aquela sensação assim, ó, como se eu estivesse botando, se eu me calar, se eu não for, né, em busca ao encontro, né, do conflito, que não é o conflito, mas desse confronto, né, é como se eu me sinto assim, se eu estivesse botando uma sujeirinha debaixo do tapete, sabe? É esse o sentimento que fica. Às vezes pode de fato ser isso ser uma luz, né, a gente tá lá encarando de forma determinada, de forma bacana, né? Sem propriamente colocar isso de maneira agressiva, mas pode também não ser, né? Pode ser também uma falta de diplomacia da nossa parte e entender que muitas vezes não vai ser como a gente quer, a gente não vai resolver nada, por mais que a gente queira. Não depende só da gente, a gente não pode enfiar goela abaixo, como a gente fala aqui no sul, não sei vocês aí, mas impor a nossa vontade, né? E tão pouco quer dizer que a gente vai de fato esclarecer alguma coisa só porque a gente quis ir lá e tentar esclarecer. Às vezes as coisas elas não são, e aí junto tem a questão da pressa, né? Tá muito atrelada, vamos resolver logo, é agora, é pra já, né? Então falta essa paciência libriana, falta esse maturar, esse respirar de novo, né? Então a gente poder olhar e também, a meu ver, o que falta aí é um carinho maior também consigo mesma, é um entendimento de que a gente não precisa também resolver tudo na hora. As coisas têm um tempo, as coisas têm, né? E falta essa paciência, né? É muito assim, é agora, tem que ser agora, né? Como a Cláudia Lisboa disse, né? O que você tá vivendo? Então tem muito isso rolando na energia ariana quando ela tá desequilibrada, quando isso não é legal de aparecer, né? Às vezes a gente vai precisar, e vai ser ótimo a gente ter essa agilidade, é ótimo. Como energia ariana, às vezes a gente precisa decidir alguma coisa, então a Paula Pires fala, né, que a lua ariana é uma lua de agilidade, né, então pensa, age muito rápido. O problema é quando a gente se impõe esse ritmo em situações em que a gente às vezes ainda não está pronto para lidar com isso, não é só com o outro. A característica déspota, a meu ver, ela pode ser muito pior com a gente mesmo. A gente pode impor dos outros, mas a gente pode impor da gente mesmo com um grau absurdo de exigência, né? Então às vezes a gente quer, talvez o nosso corpo esteja pedindo para que a gente lide com calma com uma situação, com paciência, para que não queira resolver tudo na hora, e a gente está ali se impondo uma resolução que a gente já tem uma resposta pronta, né? E aí isso pode ser um problema. Tanto quando isso é imposto para outras pessoas, né, que elas tenham o mesmo ritmo que a gente, porque às vezes é uma facilidade para nós, mas não é para o outro, e vice-versa. Tanto isso quanto a gente se impor esse ritmo, né? Porque já somos naturalmente ágeis e impacientes. Nem tudo exige esse ritmo na vida, né? Então a gente precisa se acolher
E aí precisamos ir lá para as energias librianas para poder equilibrar esse acolhimento, né? E eu, no meu caso, também como exemplo, isso funciona como exemplo, mas tem um aspecto aí que eu acho que foi assim de uma sabedoria que eu acessei também nesse processo de muito levar na cabeça por agir assim com os outros e comigo. E às vezes a gente quer de fato resolver, mesmo quando isso tá na luz em nós, tá? Às vezes a gente quer mostrar pro outro, quer dividir com o outro, mas a gente tem que perceber se o outro também tá preparado para isso. Se o outro vai ver também com certa maturidade o que a gente está trazendo. Por que que eu digo isso? Porque junto com o que a Cláudia Lisboa falou lá daquela impulsividade, da pedra bruta, eu tenho muito isso, gente. Digam se vocês têm. Eu tenho muito assim, ó. Parece que eu tô sempre querendo fazer o outro participar das minhas ideias, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, e de como eu tô pensando e de como eu tô sentindo. Isso é bem ariano, né? De mostrar como a gente tá sentindo. Só que às vezes a coisa tá um caos lá dentro, entende? Tá uma mistura, tá algo que nem a gente direito se entende. E aí nessa da franqueza e do colocar pro outro, a gente pode às vezes levar isso. A intenção é ótima. A intenção é ótima de ser franco, de ser leal, né, de ser verdadeiro, mas às vezes tá tudo muito em processo ainda. A pedra bruta tá lá inclusive pra gente mesmo. Não é, às vezes aquilo, né, passou algum sentimento, alguma resolução lá que a gente identificou como uma resposta pra gente diante de um conflito, por exemplo, mas que ainda não está maturado para nós e talvez nem seja aquilo. Então, se a gente desse um intervalinho de tempo para pensar melhor sobre aquilo, para, né, refletir, para sentir, sobretudo para sentir consigo, para depois daí compartilhar, sem pressa, com calma, entendendo melhor seus próprios processos, é bem melhor, é bem mais produtivo para todas as partes, né? Então já teve casos em que eu quis levar a coisa muito prontamente, muito rápido, justamente por isso, para resolver, para ser franco, para ser verdadeiro, e às vezes não é o melhor resultado, né? Então, por uma falta às vezes daí de compatibilidade entre as partes, né? Porque a coisa tá em processo, ela não tá resolvida ainda, né? Não significa que a gente não possa tentar, claro, buscar esclarecer, buscar mostrar melhor de nós, né? Acho que o Ariana e a Ariana sempre vão buscar isso, vão sempre ter isso muito latente, mas é também perceber o momento certo com quem a gente está falando, o contexto, né? É buscar esse equilíbrio lá libriano, né? Essa balança, essa qualidade complementar que a gente vai ter quando a gente olha para esse oposto complementar, né? Andréia de Paula, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui. Então esse é um outro exemplo, né, que eu queria dar, que eu acho que super funciona, né? Bom, a impaciência com o tempo do outro eu acho que se encaixa muito nisso. Eu tive muitos casos em que eu fui super impaciente com o tempo das outras pessoas. E, bom, a gente já vem falando, de certa forma, esses outros exemplos ligados a impulso, a sinceridade e franqueza também vão entrar nisso, né? Quando a gente não tem a paciência de ver que o outro, né? Lembram do que eu falei lá no início da live, quando a gente começou, né? Esse olhar o outro com respeito à liberdade dele, né? Então, se a gente só fica olhando para o próprio umbigo, para as nossas necessidades, para as nossas próprias vontades, muito provavelmente, e aí acho que eu estou modalizando e nem precisava modalizar, a gente vai impor algo para o outro, né? Ou para nós mesmos, né?
Então a gente vai ser essa voz bem ditatorial, né? E várias vezes isso aconteceu comigo, não me orgulho. E aí foram situações assim, ó, em que veio muita raiva, muita indignação, e que se eu tivesse tido naquele momento a calma, aquela ponderação, né, às vezes aquela coisa assim, em termos de conteúdo eu não retiro uma vírgula, mas a forma como isso é passado, não precisava ser de maneira tão destrutiva como foi. E aí, se a gente não cuida, a gente pode ter rupturas na nossa vida, né? Com pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, cria situações conflitárias, né? Bastava que a gente com calma, com ternura pro outro e pra gente, né? Então, claro, quando eu digo bastava, não quer dizer que seja fácil, né? Mas é o desafio. Por isso, quando a gente fala de luz e sombra, não é entender como lado bom ou lado ruim, né? Um lado negativo e um lado positivo, mas como dificuldades, né? Desafios, né? Em acessar potências que estão lá à sombra, que estão mais escondidas, né? O acesso está um pouquinho mais dificultado, né? E aí, para o caso dos arianos e arianas, essa qualidade complementar que está mais ali à sombra, a gente vai encontrar na balança, né, de Libra. Então é isso. A questão da objetividade tá bem ligada, né, até uma certa racionalidade, embora a gente esteja falando também de lua, desse campo emocional. A lua em Áries, ela traz uma objetividade que geralmente é atribuída, e aqui de forma alguma eu quero trazer a questão de gênero, tá? Eu não quero cair naquele lugar moralista e trazendo questão de gênero, o homem é mais isso, a mulher é mais aquilo, mas geralmente a gente associa como, agora que eu quero trazer mais como energia, né? A gente fala de energia yin e yang, né? Atribuindo a feminino e masculino, né? Mais desse ponto de vista que eu quero trazer aqui. Uma vez eu conversei com a Lídia Fontoura, que foi uma astróloga também, que quando leu o meu mapa, até contei, acho que já essa historinha, né, que eu dizia assim que peixes me salvava, né, no meu mapa, né, por todas aquelas características luz que peixes traz também, né, de olhar para o outro, eu tendo esse meu ímpeto ariano aí, né. E aí ela foi me dizer assim, não, na verdade o que te salva é Áries. Tu já olhou para esse teu aquário, esse teu peixes aí junto, e realmente, que bom que eu tenho esse Áries, né? Então, porque aquário e peixe se complementam muito nessa característica de olhar para o outro, né? De se voltar muito para o outro. E se eu não tivesse talvez esse Áries aí na minha tríade, né? Ia ser muito mais difícil eu lidar. Imagina se eu tivesse um outro peixe ou um outro aquário, talvez eu não tivesse esse ímpeto, né? Tão forte aí ariano, né? Se eu não tivesse essa lua em Áries, e o quanto isso é importante, né? Pra gente também vibrar em equilíbrio, né? E aí uma das características, porque eu tinha a gente tava falando sobre isso, eu acho, amizade, e aí eu comentei com ela, né, que eu desde pequena eu me relacionava muito com pessoas do sexo oposto, né? Tinha muitos meninos, guris, como a gente fala aqui no sul, né? Era muito amiga de guris, né? E isso foi muito marcante na minha vida. E depois, na fase adulta, eu noto que também isso segue sendo uma característica, né? Parece que rolava mais uma facilidade em termos de relacionamento, né? Assim, com os guris, né? Então, pra mim foi bem marcante. E na época eu tô trazendo isso porque ela falou isso é uma característica bem de quem tem lua em Áries, né? Bem ariana, né? Então eu tô trazendo por isso, mas não quero aqui também colocar nesse nível, tá? De dizer que homens são mais isso, mulheres menos aquilo. Mas eu acredito que tem, assim, uma relação em termos energéticos, né? Essa energia yang, né? Então eu noto que eu tenho bastante essa energia
yang, né? Então, queria trazer esse exemplo. Me digam também se vocês têm essas características aí rolando. Daqui a pouco eu já vou ler os comentários, tá? Só pra gente finalizar, por causa do tempo. As explosões, as mudanças de humor, a raiva, né? Os ímpetos assim que aparecem, né? Diz que é bem comum quem tem as posições aí em Áries, né? Ter essas extravagâncias às vezes de externar, né? Para quem é mais de colocar para fora, né? Então se está sentindo raiva, bate uma porta, né? Então acontecem esses rompantes assim, né? Explosivos, né? E para mim sim, sempre aconteceu assim, desde pequena, de criança, de adolescente, e o objetivo é a gente tentar, obviamente, transmutar isso, não chegar a esse ponto, né? E para finalizar, eu vou dar vou trazer uma característica que é ligada a isso. Para finalizar com um exemplo, vou juntar, antes de dar o exemplo pra gente finalizar, vou só juntar outras características que estão ligadas também a essa ampla que eu trouxe, né? Isso de buscar o confronto, né? É o Otávio Leal que fala, né? Briga com tudo aquilo que agride, né? Então tem esse ímpeto, né? E aí por isso as pessoas vão reconhecer as pessoas que têm forte essa energia ariana como essas pessoas briguentas, né? Que são difíceis, que têm um gênio difícil. A questão das paixões, né? Que é bem forte. E aí, bom, se a gente está falando de confronto, as paixões estão nesse nível de intensidade também, dessas energias mais acaloradas, né? Mais intensas, né? Então, e aí uma das coisas que eu tenho característica no plano afetivo, tanto eu já dei exemplos na amizade, né? Mas nas relações amorosas também eu tenho muito essa característica de tomar a iniciativa também. Eu acho que em outro momento eu comentei, né? Muita gente se assusta às vezes com esse ímpeto, né? E nós mulheres sofremos muito julgamento, né? Por isso, então geralmente aquele olhar, né? Não, mas se a mulher está interessada, ela precisa esperar, né? O sexo oposto ou mesmo que seja do mesmo sexo, né? Mas precisa esperar a outra parte chegar, né? A mulher não pode tomar iniciativa, senão ela é mal vista, né? E várias vezes em que eu senti que... Eu falei isso outras vezes, né? Numa outra live, se eu não me engano, que era de Ares também. Várias vezes que eu tive o interesse por uma pessoa, né? E se eu achava que tava demorando demais, olha o Ares, né? Estava demorando demais, se eu não tinha certeza, eu simplesmente ia lá e falava, olha, tô interessada, e aí, será que rola, né? E, bom, o máximo que vai acontecer é a pessoa dizer não, bom, e aí a gente segue a vida e se tiver, ok, vai rolar algo super legal, a gente vai poder experimentar esse relacionamento. Então eu não tinha muito essa coisa assim, né, da posição, né, de por ser mulher eu preciso esperar, ou mesmo como traço de personalidade, né? E aí eu acho que isso tá super em consonância aqui com a energia ariana, né? Tanto pela pressa, pela agilidade, né? Então a gente não gosta de joguinho, esse mimimi, né? De ficar ali remando numa situação, enquanto é um jogo de sedução que tá legal, né? Que é uma coisa ali que traz uma pimenta, né, pra relação é uma coisa, mas quando aquilo assim começa a sair do ponto, né, começa a ficar aquele marasmo assim que a gente não sabe, eu prefiro 1000 vezes assim, eu não me esquivo de tomar a atitude, né? Então algumas pessoas vão achar interessante essa característica, outras não, né? Mas eu não me arrependo, assim, 1000 vezes eu acho que é um lema bem ariano, né? 1000 vezes eu ter me lançado e ter sabido a real, né? Mesmo que seja para quebrar a cara, não importa, né? Estamos aí no mundo para isso.
e faz parte da vida. Eu prefiro do que ter perdido tempo com uma coisa que era, sei lá, uma ilusão, ou algo platônico, ou algo que não ia sair do lugar, não ia me trazer nada, né, além daquilo. Então tem muito isso, né, essa característica eu acho um outro elemento, né. E a competitividade, né, também está bem atrelada à questão ariana, né, de ir atrás dos objetivos, de se superar, né. Áries é o primeiro signo, então vai estar muito ligada a esse, o ser o número 1, né, o ser o melhor. Leão fala desse plano de também, né, ser o destaque, né, mas Áries também, de certa forma, traz isso, né, como a questão do pioneirismo, né, e isso é super luz em Áries, né, geralmente são as pessoas que vão, é isso, tomar a frente, né, são as pessoas corajosas, destemidas, que não vão se importar de ser o primeiro da fila, né, então isso vai vir em situações de desafio extremo também, não só quando é uma situação vantajosa pra gente, às vezes até diante do perigo de uma situação conflitante, pesada, a gente vai se colocar lá, a gente não vai importar, né? Vem aquele senso às vezes até de defesa, quando é para defender também alguém, uma causa, uma situação, né? Então esse pioneirismo é muito importante a gente citar, né? Então esse estilo também próprio de colocar as coisas no mundo e ser essa voz, né, autêntica, espontânea. Então a gente, muitas vezes eu me coloquei à frente, né, dos processos, nem sempre quando a situação estava mais vantajosa propriamente para mim. Parece sempre assim ali um lugar de liderança, né? Mesmo quando não quer, mesmo quando não está pensando naquilo, esse lugar tá ali, parece que reservado, né, pro ariano, pra ariana, né? Então isso é bem forte. É outra coisa que eu achei que seria interessante, né? Estar à frente, né? Essa coragem que ele tem, que é o primeiro lugar, é isso, não é propriamente, pode ser também o primeiro lugar, efetivamente, quando se trata disso, né? De algum valor que percorra, né, uma hierarquia desse ponto de vista, né, alguém que trabalhe com esportes, que tem a questão do primeiro lugar, está bem associada também a Áries, mas em situações de vida que exijam a gente se colocar num lugar de destaque, né, são outros exemplos que a gente pode dar, a gente colocar aquilo que nos interessa, aquilo que a gente quer conquistar no mundo, né, tá muito ligado. E o exemplo que eu disse para vocês, então, para fechar, tá aí que eu acho que muito vai ficar para essa nossa mensagem de ano novo, do ano novo astrológico, que a gente começou a falar no início da live, né? Que começou já um bom tempinho atrás. Então, eu acho que é um exemplo que foi uma coisa, para ser bem justa, foi algo que aconteceu há pouquinho tempo, né? Eu estava justamente fazendo uma live, era live de Áries, inclusive, e eu achei que seria interessante compartilhar com vocês algo que aconteceu ali. Eu vinha fazendo a live exatamente como a gente está aqui, eu falei por 2 horas, ou mais até um pouquinho. Eu lembro que a gente ficou, porque a gente foi um assunto que rendeu, e eu sempre trago, como eu trago sempre a questão do eixo, das características, né? Eu sempre aviso que a live já vai se estender, né? Então quem pode, é um prazer que fique, quem não pode, igual eu sempre deixo gravada. E bom, a gente ficou todo aquele tempo, foi super bacana, e chegou ali no momento final, eu perdi a live. Eu perdi totalmente a live. E eu não sei o que foi que aconteceu. E aí, não, sei sim. Sei sim, foi. Gente, eu não sei o que deu. A luz apagou. A luz apagou aqui do celular e eu tinha sinalizado aqui que a luz tinha apagado, só que eu não vi que era a questão da bateria. Como eu conectei aqui, eu olhei e não vi o recado da bateria, eu não associei que era, e envolvida no assunto, enfim, para não me estender, foi isso. A live se perdeu, a gravação da live, né? O papo rolou e foi maravilhoso.
Gente, eu fiquei possessa com isso. Eu fiquei possessa. Eu fiquei com tanta raiva, com tanta indignação. Eu peguei a primeira coisa que eu vi perto de mim e toquei assim na parede, na porta. E foi uma reação assim, ó, puramente ariana, porque a gente estava falando justamente disso, né, da reação, do primeiro impulso, o que aquilo a gente não pensa, sentiu foi, né, disso que a gente está falando. Então, notem assim, e aí eu fiquei, claro, aí confrontei, contra-argumentei, mas como que eu não vi? Aí me bati, né, internamente, confrontei aqui, até o Roger levou também, mas como que tu não me ajudou, tu não viu o que estava acontecendo, como que eu não vi? E fiquei naquele conflito até que eu joguei, né, a primeira coisa que eu vi, né, no espaço. E aí foi interessante porque dentro desse conflito todo, eu tava com muita raiva e aí nessa hora veio muitas vozes na minha cabeça, me deu vontade de fazer uma infinidade de coisas mirabolantes na minha cabeça, ir pra rua, mas enfim, a gente tá num momento de pandemia, aquilo já era noite, eu não tinha nem pra onde ir. Então, assim, mas a minha vontade era isso, era jogar tudo pro espaço, era ir dar uma caminhada, era, sabe, era tudo menos estar, assim, dentro de casa e, né, veio aquela fúria. E aí eu peguei e coloquei um fone de ouvido e escutei a música no maior volume que eu pude naquela hora. E foi uma música até do Cazuza, e que eu associo muito, me lembro muito do meu pai, e aliás Cazuza era um ariano, né? E aí eu coloquei no volume mais alto que eu pude e daqui a pouco eu comecei a rir. Eu comecei a dar gargalhada porque eu me dei conta do que estava acontecendo ali, que justamente num dia de live de Áries, de Lua em Áries, eu tive a atitude mais ariana que eu podia ter para finalizar aquele processo, né? Então é bem isso, é como em conflito a gente reage, a gente cede ao impulso emocional, né, instintivo. E eu, no meu caso, é uma reação ariana. Então vai significar sempre isso para mim. Quando eu senti raiva, quando eu senti um ímpeto, né, de uma indignação, a minha tendência, e de quem tem Áries forte no mapa, de quem tem Lua em Áries, né, ou outras posições, vai andar muito por aí, muito ou totalmente por aí, né? Vai sentir muita raiva, vai querer descontar no espaço, nas pessoas, né? E a gente precisa o quê? Buscar estratégias para se equilibrar e não ceder destrutivamente essas energias, porque se a gente embarca nos impulsos, a gente não sabe por onde a gente pode ir e pode ser algo de fato muito destrutivo pra gente, porque a energia vem de uma forma muito violenta, né? Então, pra gente prestar atenção nisso. E naquela hora, escutar a música me ajudou, né? E aí, notem, eu fui aonde, né? Eu fui na minha água, eu fui no meu sol, na minha casa 12 lá de peixes, eu fui no meu ascendente, eu busquei dentro do meu mapa outras referências ali para me equilibrar, e aí eu consegui não continuar dando impulso a Áries, né? Foi como eu consegui. Eu comecei a rir, e a partir disso a gente começou a rir, e aí eu disse, não, nada a ver, né? Aí o Roger estava aqui, a gente já começou a conversar e tivemos uma outra experiência, né? Então, assim, não, realmente foi um lapso meu, né? Poderia ter sido de outra forma, mas enfim, não foi, e muito aquela ideia, né? A live não foi perdida, a live que eu já falei em outros casos, que aconteceu outras vezes, né? A gente está passando, aliás, por um surto burocrático aí com a internet que, nossa, né? Então a gente já vem falando Mercúrio, Saturno retrógrado, né? Que podem acontecer essas questões burocráticas com conexão da internet e tudo mais. Mas só para dizer assim, a partir dessa abertura, né? Quando eu me permiti rir da situação, né? A gente poder, eu comecei a ver assim que o processo foi curtido. Não teve a agravação, como eu já falei em outros casos, né? Porque já aconteceu.
Mas o papo rolou, o papo aconteceu, foi uma troca genuína, estávamos ali conversando e que bom que isso aconteceu, isso precisa ser guardado, né? A live, a gravação, o registro vai poder ser feito em outro dia, e que também vai ser especial, também vão ter outras pessoas, também a gente vai estar renovando esse diálogo, nada foi perdido, né? Como diz aquele ditado, né? De Lavoisier, né? Nada, na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Então, e Bakhtin também vai falar disso, né? Tudo aquilo que repete não é a mesma coisa, sempre algo novo participa do discurso, do diálogo, né? Então a gente entender essa eventicidade do ser, de que Bakhtin fala, né? Sempre é novo, sempre é diferente, nem que a gente quisesse fazer igual, seria igual, isso em tudo na nossa vida, né? Então isso é muito bonito, né? E a gente precisa aprender a lidar com essa perenidade, né? Com essa natureza de tudo que tem vida, né? Que a vida é movimento. E aí, se a gente vai lá em Escorpião, né? Que a gente falou também, mas trazendo o Escorpião juntinho do Áries aqui como complementaridades que eu observo, né? De certa forma, dentro do assunto que a gente está trazendo aqui, é a gente poder olhar e saber que nada é eterno, a gente lidar bem com os recomeços, né? Com os ciclos das coisas, né? Numa live que a gente também está trazendo tudo isso para entender melhor esse ano novo astrológico, entender melhor as naturezas que estão em equilíbrio e em circulação dentro de nós, né, para que a gente possa de fato aproveitar bem esse momento, esse aqui e agora que nós estamos vivendo, né? Então é isso que eu desejo, gente, para todos e todas que ficaram aqui. Eu quero ler os comentários antes aqui de findar, mas quero deixar assim o meu agradecimento, né? Eu vi que os comentários são bem de assim, reforçando também o que eu venho falando, e pelo que eu vi não tem nenhuma pergunta, mas se tiver, eu vou dar uma olhadinha aqui que eu acho que chegou uma pergunta aqui na caixinha. Vou fazer isso agora, então. Deixa eu ver. Ah, tá. Não era uma pergunta. Mas vi que o Roger disse que em termos energéticos fica mais didático, nada é repetível. O Bakhtin, quem me acompanha com Bakhtin, né, tá vendo. Defendemos amigos, etc. Busco resolver, a Valéria, também sou assim, sendo Libra, mas de forma justa. O Libriano vai ter o caminho inverso, né? Claro, dependendo de todo o mapa, sempre quando a gente fala, né? Mas trazendo assim a energia, tipicamente falando, né? Dessas duas energias seria isso, esse caminho inverso, né? Esse contraponto. O Gilmar, sim, ele tinha falado da amiga de Ares, tá? Então acho que eu li tudo. E é isso, gente, que eu espero que a gente possa se equilibrar, que a gente possa se ajudar, que a gente possa trazer a astrologia, o nosso mapa astral, o que acontece nele como uma maneira de se olhar melhor, de se perceber melhor, para que a gente possa lidar com a gente e com as outras pessoas com mais amor. O mundo está pedindo, o universo está pedindo tanto isso, e esse ano novo astrológico fala disso, gente, fala a importância de a gente sair do nosso centro, né, do nosso próprio umbigo, para descobrir o poder que tem de a gente se fazer ouvir, se fazer pertencer, se fazer nascer e renascer com autenticidade, respeitando os nossos desejos, aquilo que é importante pra gente, mas sempre, sempre também olhando pro outro. O outro é sempre um potencial professor pra gente mesmo, a gente não muda ninguém, a gente não deve nem querer isso. E se a gente percebe esses traços, é importante que a gente perceba a responsabilidade que a gente tem em trazer essa reforma íntima pra gente. E da mesma forma, se a gente também olha para o mundo de um lugar muito passivo,
sem levar em consideração aquilo que a gente quer, aquilo que é importante pra gente, que faz a nossa voz ganhar dimensões, assim, produtivas, estratosféricas, de prazer na vida, se a gente está se negligenciando esse espaço, que a gente também possa buscar essas energias arianas, essas tempestades, não precisa ser com agressividade, mas que a gente traga as energias arianas na luz, para que a gente possa botar tudo isso em evidência, todo o nosso melhor, sempre com um olhar sensível, sempre com esse olhar para a coletividade. Esse eixo do relacionamento, Libra, né, Áries e Libra, vai falar desse eu e outro, vai falar dessa necessidade de comunhão, de percepção para que a gente também possa crescer individualmente e vice-versa. A gente nunca vai conseguir só em uma direção ou outra. A gente vai conseguir contemplando as nossas particularidades, todas essas nossas vozes, toda acolhendo a nossa pluralidade, vendo as sombras, vendo aquilo que não tá legal, encarando aquilo, mas buscando transmutar, porque a gente tem o livre-arbítrio para fazer isso, a gente tem as nossas escolhas, a gente tem como selecionar, a gente tem como colocar a transmutação em movimento através das nossas escolhas, de como a gente age, de como a gente sente, como a gente reverbera tudo isso. A gente sempre tem escolha. Então que a gente possa fazer as melhores escolhas. Eu desejo o melhor para vocês. Aqui, primeira live, já te amei. Gratidão, fico muito contente. Isso chega muito pertinho. O canal é para isso, é para que a gente possa se conhecer. Tanto a gente se conhecer, a gente mesmo, de alguma maneira o que eu venho a falar, venho a estimular isso, potencializar, mas pra gente se conhecer também. Eu a vocês, vocês a mim, e a gente ter um espacinho aqui, como a gente está em pandemia, vivendo um momento tão caótico, de a gente aproveitar também a tecnologia, esses espaços pra gente oxigenar, pra gente ver que a gente não tá sozinho no mundo e que tem outras pessoas que também vivem situações parecidas e como é que a gente pode se ajudar em tudo isso. Muito obrigada a todos e todas, todes. As lives ficam sempre salvas. Quem curte, quem tem acompanhado ou amado, adorei a colaboração aqui. Fique sempre com a gente, acompanhe não só aqui o canal, né, no Instagram, mas também lá no YouTube. Eu peço que quem gostou ajude a apoiar, compartilhar, curtir. Deixem comentários a qualquer tempo, podem me chamar, fico sempre à disposição e foi um grande prazer. Um beijo grande, gente, até a próxima. Segunda temos uma live, né, só fazendo o reforço aqui, quem puder participar. Uma live segunda-feira com a querida Jane, às 9 horas, para a gente falar também sobre o tarô como uma ferramenta, um instrumento de autoconhecimento e também de conexão espiritual. Quem se interessa por esses assuntos, vem junto, tá bom? Beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau.